vamos bater um papo sobre Lucas 23, do 10 em diante, e o título é A Bênção da Sentença de Morte. É isso mesmo que você ouviu, a bênção da sentença de morte. Vamos falar um pouco sobre a situação da cruz ali dos ladrões, na cruz, um ao lado esquerdo, outro ao lado direito de Jesus, e também sobre Barrabás. Todos estavam com uma sentença de morte, inclusive Jesus, né? Então, isso tudo aconteceu na Páscoa, provavelmente numa Páscoa ali do ano 30 ou 31, né, da nossa era. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Por que passar por cima? Porque o anjo da morte enviado por Deus viria para tomar os primogênitos de cada casa. Mas a casa que tivesse o sangue ali nos umbrais da porta, essa seria poupada. E por que nos umbrais da porta teria que ter o sangue? Porque na cultura egípcia, os umbrais da porta eram escritos encantamentos, como se fosse de proteção para nenhum espírito mau entrar naquela casa. Então havia esses escritos egípcios e certamente que os hebreus também tinham isso, porque já estavam ali há 400 anos e a sua cultura foi colocada sobre eles, a cultura egípcia. Então Deus estava fazendo com que eles tivessem fé de que a palavra que Moisés disse para cobrir aquelas palavras egípcias de proteção fosse agora coberta pelo sangue do Cordeiro. Então eles tinham que ter também ali uma fé, né? Tinham que ter uma atitude de coragem ao fazer isso, porque a cultura deles era que isso os protegia. Então, mais uma vez, Deus está aqui julgando digamos assim, uma crença egípcia, né? Que o sangue do Cordeiro, que aponta para Jesus no final de tudo, mas eles não sabiam disso, e já para a época era já uma atitude de dizer, isso aí não vale de nada. O que vale é a fé no nosso Senhor, o Senhor de toda a terra, o Deus de Israel. Então, ele mandou o anjo da morte na primeira Páscoa que ia ser instituída. E todo hebreu estava dentro da sua casa, e com os umbrais da porta coberto pelo sangue daquele cordeiro que eles iam matar para comer. Porque naquela noite eles iam sair da terra do Egito. Na mesma noite que comeram a Páscoa, eles tiveram a sua libertação. Então, Páscoa significa passar por cima por conta dessa situação. O anjo passou por cima das casas dos hebreus e entrou na casa dos egípcios. Então, isso é só um detalhe para a gente conhecer o que é a Páscoa. E a Páscoa de Jesus, a última Páscoa dele, a terceira do seu ministério, não da sua vida, né? E Jesus provavelmente estava ali com seus 33 anos de idade. Por que sabemos isso? Porque Jesus começou o ministério, como diz a palavra, com cerca de 30 anos, como ele parecia ter a sua aparência com cerca de 30 anos. E vamos contar ali 3 Páscoas que ele comemorou. A última foi a Páscoa que ele morreu. Então, ali se faz 3 anos no mínimo, né? E tem ali mais uma contagem como se fosse de 3 anos e meio no final das contas, todo o seu ministério. E nessa última Páscoa, ele tem a sua comemoração com seus discípulos, inclusive Judas estava com ele. E segundo a cultura daquela época, né, era uma mesa em forma de U, né, chamado triclinium, se eu não me engano, acho que é esse o nome, e eles comiam meio reclinados assim, no chão, com almofadas no chão, cada um reclinava ao redor dessa mesa. E ali há posições na mesa, né? O anfitrião
não é como aqui no Ocidente, que fica na ponta da mesa, né? Ali era uma mesa quase quadrada, só faltava a outra parte para fechar, era em forma de U, como eu disse, e Jesus teria ficado numa dessas pontas, mas não na ponta final. Tinha aquele que estava ao seu lado direito, vinha Jesus e vinha o outro, e aí assim por diante. E segundo a informação do texto, parece apontar que Judas estava ao seu lado direito. Jesus deu a honra a Judas a estar ali do seu lado direito, e João, o amado, estava do seu lado esquerdo. E possivelmente Pedro estava do outro lado. Isso nós chegamos a essa conclusão devido ao texto dizer que quando Jesus disse que um deles ia traí-lo, o Pedro faz um sinal para João perguntar a Jesus quem seria. Então Pedro provavelmente estava do outro lado e fez um sinal para João perguntar a Jesus, que estava ao lado de Jesus. E nesse mesmo contexto, Pedro estava sentado no local mais de servos, né, humildes, porque quem estava na última ponta era aquele que deveria lavar os pés dos outros, segundo a cultura e a história, né? E aí Jesus faz aquele ato de lava-pés e vai lavar os pés de Pedro, e Pedro já se coloca na posição que Jesus não lavaria, primeiro porque Jesus é seu mestre, e segundo que ele é que deveria fazer isso pela posição na mesa a qual ele estava. Então, ali Pedro toma aquela atitude e Jesus diz: se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: não, então me lava por inteiro. Aí Jesus: não, basta, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas deixa por agora eu fazer essa atitude para que vocês me imitem, né? Que vocês sigam o meu exemplo. Então ali Jesus já teve o seu momento ali de ceia, de comunhão. João pergunta a Jesus: quem é, mestre? Quem que vai te trair? E aí Jesus diz: aquele que eu der o bocado molhado. É um pedaço do pão e molhar num molho, né? Porque era uma ceia com pães e com o cordeiro, com tudo ali, né? Era um jantar. Nesse jantar, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então ali ele molha e dá a Judas. Mas parece-me que eles estavam de alguma forma anestesiados, porque eles não perceberam esse ato. O próprio Jesus disse, mas eles estavam meio que vendados, né, para essa atitude. E aí, assim que Jesus coloca o pão e dá a Judas, ele diz para Judas e diz para Satanás que já está em Judas, porque a Bíblia diz que assim que Judas tomou Satanás, entrou em Judas. Então Jesus fala: o que tem que fazer, faze depressa. E saiu Judas. E aí eles pensaram, não ligaram a palavra de Jesus, que era o bocado, aquele que ia trair. Eles não ligaram essa informação. Eles pensaram que Jesus tinha pedido a Judas para ir comprar algum mantimento, porque Judas tomava conta da área financeira do grupo ali do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que ele já metia a mão na bolsa, já pegava dinheiro escondido, né? Essa atitude dele já foi corroborando e colaborando para o fim que ele teve. Então ele saiu para trair Jesus, para vender Jesus. Foi falar com o sumo sacerdote naquele momento, que ele já vinha falando. Naquele dia ele foi selar o compromisso e pedir dinheiro, pedir a eles o que eles dariam a ele. Então eles ofereceram 30 moedas de prata. E aí ele pegou as moedas, foi com os soldados do templo para trair Jesus e deu um sinal a eles. Porque os soldados do templo não conheciam todos, não conheciam a fisionomia de Jesus. Então Judas fez uma senha, né? Ó, aquele que eu der um beijo, este é que é o mestre. Então ele tratou isso e levou os soldados do templo para prender Jesus. Vejam um detalhe, né?
não eram soldados romanos. Às vezes muitos podem confundir e pensar que eram soldados romanos que prenderam Jesus. Não, foram soldados do templo, soldados que serviam ali de proteção ao templo de Jerusalém, né, sob o comando dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Então, ali ele conduziu até o jardim do Getsemane, onde estava Jesus orando, e estava com os seus discípulos ali. Então ele já foi traído pelo próprio discípulo ali no próprio dia da comunhão da Páscoa. Ele foi traído. Saiu para orar, era a última chance que Jesus tinha ainda nesta vida para estar orando, falando com o Senhor, porque dali em diante ele passaria pela morte e depois viria a sua ressurreição, né, e ascensão ao céu. Então Jesus estava ali e a Bíblia diz que ele estava tão angustiado, mas tão angustiado que ele diz que estou com angústias de morte. E aquilo ali era a parte humana de Jesus, né? Jesus foi tão honesto que a sua parte humana estava gritando, e a Bíblia diz que ele estava suando sangue. Caíam gotas de sangue naquele momento de agonia que Jesus estava. E esse sintoma, né, se podemos dizer assim, ele se chama hematidrose, que é quando os poros se abrem devido a tanto estresse e o sangue começa a brotar dos poros. É raro esse fenômeno, mas em casos extremos acontece. E Jesus estava ali, um outro detalhe interessante é que ele estava num jardim chamado Prensa do Óleo, Getsemani, né, que chama em hebraico. Isso se chama Prensa do Óleo, porque ali eles colhiam, né, as azeitonas para fazer o óleo para diversas situações. O primeiro era tirado para o templo, depois o outro para as lâmpadas, depois o outro para a cabeça dos animais, né, para ferimentos, essas coisas assim. Então eram várias as prensas que faziam com pedras pesadas e eram apertadas as azeitonas e assim produzia o óleo ali para essas funções. Então Jesus estava sendo ali prensado, né? Estava saindo dele o óleo, estava saindo dele o sangue, né? Naquela prensa que ele estava sofrendo espiritual ali e mental também. Então são detalhes importantes, né? Jesus estava ali angustiado, estava sozinho, porque ele deixou a maioria dos discípulos lá embaixo, subiu com 3 mais perto um pouco, deixou mais longe e foi sozinho orar. Voltava para ver, eles estavam dormindo. Ele chamava atenção e ele voltava para orar. Voltava novamente, eles estavam dormindo de novo, porque era já de madrugada. Então, Jesus falou na última vez: levantem-se, porque é chegada a minha hora. Aquele que me trai está chegando. Então, acontece aquele momento em que chegam os soldados com Judas, e Judas beija Jesus identificando: é este que é o mestre. E quando Pedro, que estava ali entre os discípulos, vê aquela cena em que os soldados vão pegar Jesus, ele avança em cima com a sua espada e ele corta a orelha de um soldado chamado Malco. A palavra de Deus vai nos dizer o nome dele. Era um soldado do templo, como dizemos. E ele cortou a orelha. Certamente que ele deve ter dado uma espadada, talvez assim, né? De uma forma para ferir mesmo de morte. E ele saiu e pode ter pego assim, porque se desse dessa forma de cima para baixo, poderia cortar também aqui, né? Então eu acredito que possa ser algo dessa posição, e cortou a orelha. E Jesus disse: basta, não use mais dessa violência. E Jesus tocou na sua orelha direita e curou aquele soldado que estava ali para levá-lo preso. Jesus ainda assim, um amor tão grande, só soube fazer o bem
ainda assim, apesar de toda aquela angústia, ainda sobrou-lhe amor e bondade para curar aquele inimigo naquele momento ali, né? Que não sabia o que estava fazendo, né? Estava tampado a sua visão. E Lucas 23, 12 vai dizer que também um outro milagre acontece. E naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, eles passaram a se falar novamente. Por questões políticas, talvez, eles estavam sem se falar um com o outro, e devido à situação de Jesus, eles voltam a se falar. Mais um milagre, né? E aí o texto vai avançando e vamos vendo que na pessoa de Pilatos, por algumas vezes, ele, talvez por ter recebido a informação da sua esposa, Cláudia, que sonhou com Jesus, né? E disse para ele, olha, não se meta na situação aí, no caso desse inocente, porque eu sonhei com ele e um sonho muito me perturbou à noite. E Pilatos talvez tenha ficado com essa informação, porque eles eram muito temerosos com essa questão de sonhos, né? Então ele ficou ali talvez tentando livrar Jesus por conta dessa informação. Só que o que tinha que acontecer já estava determinado pelo Senhor. Jesus tinha que morrer. Mas, humanamente falando, vemos ali Pilatos tentando livrar Jesus. Ou seja, um ímpio tentando livrar Jesus e os religiosos, aqueles sacerdotes, aquele sumo sacerdote e tantos outros do templo e propriamente o povo também em si, julgando e condenando a Jesus Cristo. Então, passa-se ali muitas situações em que Deus lá de cima está analisando e ponderando todas as coisas, né? Mais um detalhe de Pilatos, que ele disse que lavou as suas mãos, que não teria culpa nisso, né? Com essa atitude ele estava querendo dizer isso. Porém, não é isso que nós vemos nas palavras de Jesus. Jesus diz para ele assim, ó, quem me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. Ou seja, ele está falando que os judeus que entregaram Jesus a Pilatos têm maior participação de pecado, tem mais culpa nisso, porque eles tinham o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, deveriam agir contrário a isso. Mas dessa forma como eles agiram, então eles tinham maior pecado do que Pilatos. Ou seja, também está dizendo, você também tem culpa nisso, tem parte nisso. Você não está isento, né? Não está ileso. Você é menor, porém também tem culpa no cartório. Então, ali Pilatos, após ouvir isso e o povo clamar pela crucificação de Jesus, ele ainda numa última tentativa, porque era costume soltar na Páscoa um dos condenados, né, da liberdade, ele pergunta se queria que soltassem Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Então imaginem a cena de Barrabás que está lá no calabouço, aguardando só o momento de ser chamado para a crucificação. Imagina o terror que ele estava ali naquele local. Teve ali talvez a sua última refeição, como hoje temos, né, da pena de morte hoje em dia, tem a sua última refeição. Ele está num calabouço ali, numa cela escura, numa cela fria, úmida, e de repente ouve os passos dos soldados chegando à sua cela e talvez ele comece a tremer todo o seu corpo, né, com aquele terror tomando conta do seu corpo. E o soldado abre a cela e aquele barulho de ferro, bater com ferro, né? E de repente o soldado diz, Barrabás! E ele, sim senhor, você está livre. E ele deve ter tomado aquele susto com essa frase, com essas palavras, você está livre. E não entendeu nada e talvez tenha perguntado, como assim? E aí ele diz, outro tomará o seu lugar. Olha que bênção na vida desse homem que estava ali prestes a receber a morte na sua frente. E Jesus foi este que tomou o lugar de Barrabás.
E Jesus tem tomado o meu e o seu lugar. Essa é a diferença. E Barrabás saiu dali e não se sabe, não se tem notícia se ele se converteu, se ele não se converteu. Só sei que ele teve uma chance a mais. Mais ainda do que aqueles 2 ladrões que também foram pendurados com Jesus na cruz. Um deles, inclusive, se converteu, vamos falar dele mais à frente, e o outro, infelizmente, zombou e morreu e teve a sua condenação eterna. Então, aqui são 3 situações. Um deles é livre da cruz, um deles é livre na cruz e o outro é condenado na cruz. Isso tudo por aquele que morreu por todos na cruz, Jesus de Nazaré. E uma coisa interessante que a palavra Barrabás quer dizer Bar-Abas, ou seja, filho do Abba, filho do Pai. E o filho do Pai também era o próprio Jesus que estava ali. Né? Deus mesmo disse, este é o meu filho amado, né? Em quem tenho prazer. Então, Jesus era o filho do Pai e Barrabás, que também o seu nome significa filho do Pai. Me lembrei agora da situação do bode do deserto. Aquele bode que um é sacrificado e o outro é solto para o deserto. Então, ali, os 2 bodes representam a Jesus. Ali, Barrabás também estava representando Jesus, porque um estava para levar o pecado para fora, né, ser livre, e o outro estava para ser sacrificado. Tudo aponta para aquele momento em que Jesus estava sofrendo aquele momento terrível na sua vida, que ele estava tomando o lugar do filho do Pai. Ele era o próprio bode que vai para o deserto e o bode que é sacrificado. Entendem isso? Então, ali era uma representação que era uma sombra daquilo que ia acontecer com Jesus no futuro. Então, Barrabás, ele é liberto, estava com uma sentença de morte e agora a sua sentença de morte é a sua bênção. Ele ali é libertado. E sabemos pela história que a cruz era feita para o prisioneiro que ia morrer alguns dias antes, segundo a medida do prisioneiro, né? Porque alguns têm uma estatura mais alta, mais elevada, outros mais baixos. Então, parece que alguns 5 dias antes a cruz era feita segundo a medida daquele que ia ser crucificado, quando se tinha algo preparado, premeditado, né? Então, a cruz que Jesus tomou era a cruz que Barrabás seria crucificado. E uma informação sobre o Barrabás está em Lucas 23, 25, que diz assim: e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio. Era uma revolta, né? E homicídio era o que ele tinha feito, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Aqui está dizendo que Pilatos, a pedido do povo, soltou aquele que era um rebelde e assassino e mandou crucificar aquele que era inocente e o salvador de todo o ser humano. Ou seja, o inocente morreu no lugar do culpado. E ali acaba que Jesus é sentenciado a ser chicoteado e vai para a cruz. E ali é pregado ao seu lado mais 2 malfeitores. Um chamado Dimas, que é o que se arrependeu, e o outro chamado Gestas, que foi o que murmurou. Os 2 morreriam naquela tarde. Porém, o que estava em jogo ali era o que era o porvir, né? O que viria após a morte. É isso que estava em jogo, que era a própria eternidade. Então aqui entra o título dessa nossa conversa: a bênção da sentença de morte, que para um não foi bênção. Aquele que murmurou, aquele que só acusou, para ele aquela sentença de morte foi só prejuízo, só morte. Morreu 2 vezes. Ele morreu, o seu corpo e também a sua alma está em lugar de tormento, não ainda o lago de fogo, mas está no lugar de tormento, aguardando para ser
julgado no juízo final. Porém, o outro, que é chamado de Dimas, ele pronuncia palavras contra este que estava murmurando e reclamando e falando mal até de Jesus, zombando. Ele pronuncia a palavra contra este, repreendendo este, e também pronuncia palavras de arrependimento para com Jesus. Ele fala a célebre frase: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E esta frase é a sua salvação. E ele obteve a sua salvação na sentença de morte que ele tinha. Talvez se ele não estivesse ali pendurado, se ele tivesse fugido, se ele não tivesse sido pego, preso, ele estaria ainda em vida normal, poderia morrer de outra coisa e morrer e ir para a sua perdição eterna. Porém, a sua salvação foi ele ter sido crucificado e sentenciado à morte junto com Jesus. Então, ali foi a sua bênção, porque ele ali reconheceu a sua pequenez, reconheceu os seus erros e reconheceu a divindade de Jesus que estava ali, inocente ao seu lado. E Jesus diz também aquela célebre frase, né? Que tem duas versões, né? Que é ali estudado e falado conforme a vírgula, com duas conotações diferentes. Né? Uma delas é: a ti te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a segunda, que diz: a ti te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Né? Jesus estava dizendo a ele naquela hora, garantindo que ele estaria no paraíso com aquele malfeitor. Então essa foi a bênção dele, porque ali em diante foi quebrado as pernas dos dois ladrões para que eles morressem mais rápido, porque quebrando as pernas eles não teriam mais condições de afastar o seu corpo da cruz e respirar e continuar ainda ali em vida, né? Com o joelho quebrado não teria mais essa condição. Já com Jesus foi diferente, pois teria que cumprir a profecia, que nenhum osso seria quebrado. Então, quando foram quebrar o joelho de Jesus, verificaram com a lança aqui que Jesus já estava morto, né? Saiu sangue e água, né? Que é ali uma representação de ser lavado e remido, né? Com o sangue e a água, né? Que saiu de Jesus. E ali nasce a igreja, a noiva, de que quando Jesus retorna do sono da morte, como Adão, né? Ele volta e encontra a sua igreja do seu lado, tal como Adão encontrou Eva ao seu lado. Então é ali também se cumpre essa sombra, né? Feita lá no Éden. Então Jesus morre e não é quebrado nenhum dos seus ossos. Então assim a bênção da sentença de morte alcançou aquele ladrão arrependido. E o outro que tinha a mesma chance, infelizmente decidiu outro caminho. E assim, né, Jesus morre de braços abertos por os dois lados, né, inclusive também de frente para aqueles que estavam zombando dele, e mesmo assim não obtiveram a chance, a não ser um soldado que ali estava e viu e disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então eu espero que você tenha compreendido, tenha gostado desse apanhado rápido que nós fizemos, e que a bênção da sentença de morte chegou para aquele porque ele se arrependeu. Nós estamos com uma sentença de morte sobre cada um de nós. E a Bíblia diz que nós estamos sujeitos à morte a todo dia. Todo santo dia e o dia todo. Nós estamos sujeitos à morte. Então, que nós possamos ter a mesma atitude de arrependimento que aquele ladrão teve. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. A paz a todos.